E nós vamos conversar com a advogada, integrante da coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui na Rádio Brasil Atual. Um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso em recebê-la, Tânia. E na semana passada teve início a transição de governo, né, com um processo estabelecido por lei, mas havia muitas dúvidas em relação ao cumprimento efetivo desta que é uma norma legal, repetimos aqui, por parte do governo. Até porque é um governo que não costuma aí ser lembrado pelo respeito à lei. E esse processo traz uma novidade, já que é a primeira vez que o Tribunal de Contas da União fiscaliza uma transição de governo. Como é que você vê esse início de processo, Tânia? Bom, realmente, como você disse, havia muito temor de como seria startado esse processo de transição. Existe uma lei própria que regulamenta, né, inclusive com a nomeação dos 50 cargos do governo que vai assumir a partir de janeiro de 2023, para fazer essa transição de um governo para o outro. Esse processo começou, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, é o coordenador geral desse processo de transição, né, e abaixo dele tem uma estrutura de várias coordenações, e além desses 50 cargos de nomeação, a transição também vai contar com vários colaboradores, como é praxe, inclusive, né? Vários colaboradores, servidores requisitados de órgãos e colaboradores sem remuneração para, em caráter técnico, auxiliar nesse processo aí. Essa dita fiscalização do Tribunal de Contas da União, ela acaba tendo a sua relevância, inclusive, para verificar se tudo que precisa ser efetivado pelo atual governo está sendo cumprido dentro desse processo aí até janeiro. E é um processo que é preciso ter a transparência garantida, até porque tivemos aí diversas mudanças, por exemplo, principalmente na área do meio ambiente, mas não só, que são mudanças infralegais, que nem sempre podem ser vistas ali, né, por quem está fora do governo. Então isso é essencial também nesse processo de transição, Tânia, que haja transparência e acesso total aos documentos e aos dados do governo atual? Exatamente, exatamente. É essencial que haja transparência e por isso é essencial que haja o acompanhamento e fiscalização dos órgãos dito auxiliares ou dos setores institucionais que são responsáveis também por essa fiscalização, porque sabemos que existe de fato interesse do atual governo em ocultar ações que não necessariamente estiveram dentro dos parâmetros legais ou que atendam aos regramentos que são determinados, inclusive pelo próprio Tribunal de Contas da União. Então, ter acesso ao conjunto de normas e ao conjunto de ações adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro é importante, é fundamental para que o governo eleito consiga tomar pé da situação real, né, do estado da arte, como se diz, real do atual governo. Agora, Tânia, por conta em especial das fake news e também pelas inúmeras irregularidades que aconteceram no processo eleitoral e antes mesmo no processo eleitoral, a justiça acabou tendo destaque nesses últimos meses, em especial o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como é que você analisa o papel de Moraes, não apenas nessas eleições, mas nos últimos 4 anos também, em função dos ataques recorrentes feitos contra o judiciário, Tânia? Veja, já falamos disso aqui algumas vezes, né? Já falamos disso aqui algumas vezes. O Poder Judiciário, e aí tirando até do momento eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, é, foi durante muito tempo, infelizmente, conivente com o que estava acontecendo no país. Deixou de enxergar, assim como vários setores e segmentos da sociedade, deixou de enxergar o perigo real que representava aquelas ações em outros momentos históricos, né? A gente pode, as pessoas costumam, eu acho que é bastante emblemático e exemplificativo lembrar do golpe de 2016 contra a presidenta eleita Dilma Rousseff, sob um argumento que hoje chega a ser risível, né? De pedaladas fiscais.
Na verdade, um exercício de maioria feito dentro do Congresso Nacional, que não passou disso. O exercício de maioria, tinham maioria de votos e o fizeram a despeito de ser um processo ilegal, totalmente ilegal, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista institucional e político. Então, o Poder Judiciário ele ficou quieto, né? Ficou silente quando não contribuiu, né? A lembrar aí de momentos em que efetivamente ficou comprovada ilegalidade cometida pela Operação Lava Jato, como grampos ilegais, e que o Supremo Tribunal Federal passou lá a mãozinha na cabeça do então juiz Sérgio Moro, que entendeu naquele momento que poderia fazer qualquer coisa. Se você é capaz de grampear ilegalmente um presidente da República e divulgar esse grampo, você pode fazer qualquer coisa. Foi essa lição que ele tirou daquele episódio, dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que não tomou atitude. A gente tem o exemplo do impedimento da posse do presidente Lula, também por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Poder Judiciário deixou de entender a gravidade do que estava acontecendo no Brasil nas últimas décadas. No momento em que conseguiu perceber isso, já estava sendo ele também vítima dessas ações. Passou a ser, obviamente, atacado, porque nenhuma instituição resiste sem ataques dentro de um processo de fascistização, porque é o que a gente vive no Brasil, efetivamente, a gente tem que ter coragem de dar nome aos bois, quem ainda não teve. Eu já faço isso há muito tempo. É um processo de fascismo em andamento. Essas pessoas que estão na rua hoje, então, são a maior prova disso, né? Os pedidos que fazem contra um processo legítimo eleitoral e a forma como se colocam, inclusive de violência verbal, violência física. Então, o Poder Judiciário acabou tendo um imenso destaque, como você coloca, com destaque para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, porque foi desde que foi instaurados os inquéritos das fake news lá atrás pelo ministro Dias Toffoli, lembrando que esse inquérito foi instaurado quando o Supremo Tribunal Federal passou a ser alvo de ataque. Eles iam para frente, um grupo que ia para frente do Supremo Tribunal Federal pediu o fechamento do tribunal. Então, quando eles passam a ser alvo de ataque, eles instauram o inquérito e aí passam efetivamente a investigar o que está acontecendo no Brasil sob o manto falso de liberdade de expressão. E aí chegamos, enfim, ao final do processo eleitoral, obviamente com esses ataques permanecendo e sendo acirrados. E eles acabam sendo os principais alvos de ataque nesse processo, porque quem tem que colocar ordem na casa, para usar aí o jargão que muitos gostam, porque tem que agir e tem que adotar medidas duras judiciais. Então, foi sim, nesses 4 anos, e segue sendo sim, o Supremo Tribunal Federal e agora, nesse momento eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, órgãos, né, da institucionalidade mais relevante, com o poder realmente de agir e de coibir muitas ações. Mas é preciso entender que no processo histórico eles precisam continuar agindo assim, né? Não só quando são atacados, não só nesse momento, mas é importante para a manutenção, inclusive, da democracia, que eles percebam os riscos reais de ameaças golpistas que a gente vem vendo, não de hoje, né? Mas na última década. E sobre esses riscos reais, Tânia, nós tivemos recentemente alguns bloqueios em estradas, né, por um processo, acho que cabe bem mesmo o que você falou, dentro de um processo de fascistização de parte da sociedade brasileira, e as investigações da Polícia Federal mostram que eles, obviamente, não foram espontâneos, foram organizados por redes sociais, em grupos de bolsonaristas e também com financiamento de alguns pequenos, médios empresários, pelo menos à primeira vista, é o que saiu dessas investigações, e que teria havido, inclusive, complacência e até colaboração de agentes do Estado. Esse é o tipo de crime, Tânia, que não pode passar impune justamente por conta desse processo que você chama a atenção de fascistização em andamento? É claro, veja só, a atuação dessas pessoas nas ruas
num primeiro momento, bloqueando estradas, impedindo o direito de ir e vir, né? Eles atentam claramente contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos uma lei própria que trata disso. Quando você impede ou restringe de alguma forma o exercício dos poderes institucionais, constitucionais e os direitos da sociedade, você comete crimes muito claros, que são capitulados na nossa legislação, tanto no Código Penal como na lei que organiza a defesa do Estado Democrático de Direito, que é uma lei do ano de 2021. Isso, nesse primeiro momento do bloqueio das estradas, isso já estava absolutamente claro. E houve sim leniência, aí você não pode dizer, obviamente, de toda a corporação, mas quando você pega a direção da corporação, né? Porque Silvinei Vasquez é uma figura que precisa efetivamente ser investigada, já estão dizendo que ele vai sair do país, etc. Essa figura precisa verdadeiramente responder pelas ações da Polícia Rodoviária Federal durante esse processo. Né? Desde o dia da eleição, quando apareceram nunca antes na história do país blitz em lugares específicos do país, tentando impedir as pessoas de votar, até o momento seguinte em que havia denúncias em todos os lugares que a Polícia Rodoviária Federal não estava agindo para coibir aqueles atos de bloqueio das estradas. E vídeos inundaram a internet, vídeos em grupos de WhatsApp, nas próprias redes sociais, mostrando agentes da Polícia Rodoviária Federal confraternizando com os criminosos, né? Hoje a gente tem essas manifestações deslocada das estradas para a frente dos quartéis, em muitos lugares frente dos quartéis, em outros lugares mais diluídos, que é outro crime, né? Mas tem uma previsão de incitação ao crime do artigo 286 do Código Penal, que é muito claro, porque quem incita publicamente, está lá no texto, quem incita publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade, comete um crime. É o crime de incitação. E aí você tem essas pessoas nas ruas pedindo socorro aos militares para fazer intervenção, né? E isso é um crime muito evidente. Então, é preciso, inclusive, eu diria que, apesar de toda essa reação que a gente tem tido aí da cúpula do Poder Judiciário, mas eu entendo que é preciso ter ação ainda mais efetiva da base do Poder Judiciário e das polícias para realmente retirar essas pessoas da rua, porque elas não estão fazendo nenhum tipo de manifestação pacífica. Não é o fato de eu tô quietinho, não estou armado e tal, que a manifestação é pacífica. Se a pauta da manifestação é atentar contra as instituições, ela não é uma manifestação pacífica, ela não é uma manifestação legítima, ela não é uma manifestação legal. E nesse aspecto, Tânia, boa parte dos analistas, inclusive, atribui esse momento, né, de a gente ter um presidente que defende a ditadura, que defendeu um torturador, defendeu a própria prática de tortura, né, no voto pelo impeachment, no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Muita gente identifica isso como falhas do próprio processo de transição democrática brasileira, né, em que a gente teve uma anistia que acabou igualando lados que não poderiam ser igualados. Né, anistiou muita gente que cometeu crime, inclusive, segundo o próprio direito internacional, imprescritível. Agora, Tânia, muita gente fala hoje também a respeito dessas pessoas, não só desses que foram às ruas, que foram pedir intervenção militar, mas agentes do Estado também, né? E alguns na alta cúpula do governo que praticaram de forma recorrente atos contra o Estado Democrático de Direito. É necessário que dessa vez não tenha uma anistia, que não no sentido formal, obviamente, mas que esses criminosos realmente sejam punidos para que a gente possa resgatar a nossa normalidade democrática, Tânia? Não tenho nenhuma dúvida disso. Veja só, a anistia, durante o processo o início da redemocratização do país, ela pode ter sido uma necessidade daquele momento histórico para viabilizar realmente o retorno das pessoas que estavam fora do país, né, exiladas,
para que a gente iniciasse um processo democrático. O grande erro é que essa lei de anistia, quando ela veio ser analisada já agora em processo democrático, ela tenha sido validada e revalidada, né? Inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, bom que se diga, porque isso fez com que o preço pela redemocratização fosse o silêncio. E o silêncio sobre uma história que deixou de ser contada para o seu povo. As pessoas aqui no Brasil, em regra geral, não imaginam e não sabem de fato o que foi a ditadura militar no Brasil, porque essa história ela sofreu um apagamento. Na verdade, o processo de anistia do Brasil acabou sendo um processo de busca pelo esquecimento e apagamento, o que faz com que muitas pessoas peçam para que esse período seja retomado no Brasil, como se tivesse algum conteúdo legítimo. E nós tivemos um governo que, obviamente, o governante pensa exatamente assim, diz claramente que é um defensor da tortura, que é um defensor. O governo Jair Bolsonaro foi, sobretudo, um governo altamente militarizado, da cúpula ao piso, tem um número imenso, tem mais militares no governo, isso é dado concreto, já foi divulgado, tem mais militares no governo do que durante a ditadura militar. Então, um governo altamente militarizado e com ideais fascistas mesmo, né, de ditadura, de uma ditadura no país. Então, esse governo estimulou esse comportamento, na verdade, durante os 4 anos em que esteve à frente, né, estimulando o uso de armas, né, estimulando formalmente, fazendo diversos decretos para propiciar que as pessoas tenham armas, estimulando um discurso de ódio contra os adversários, que não é próprio da política numa democracia, estimulando uma postura sempre agressiva, né, e de enfrentamento e de tentativa de desconstituição das instituições, e aí elegeu a imprensa e o judiciário como inimigos, né, políticos, e a quem ele tinha que desconstruir e atacar sempre. Então, na verdade, o que a gente está vivendo agora, com a não aceitação de um processo democrático eleitoral por essa base bolsonarista, é o que foi estimulado pelo próprio Jair Bolsonaro durante esses 4 anos em que governou. Então, a gente vai precisar realmente passar por um processo aí de rediscussão e debate com a sociedade dos verdadeiros significados dos institutos da democracia, o que é democracia. E nesse processo é que a gente precisa, como você me colocou, responsabilizar quem tem responsabilidade sobre isso. O que significa, obviamente, não anistiar os criminosos desse processo de 4 anos, ou de mais tempo ainda, né, que antecedem esse processo, que antecede esse período aí de governo do Jair Bolsonaro. É preciso realmente levantar os sigilos, é preciso realmente investigar os crimes e é preciso verdadeiramente responsabilizar as pessoas que financiam, as pessoas que induzem e as pessoas que distribuem as mentiras que dão base para esse pensamento distópico sobre o que é democracia no país. Então, eu realmente espero que nenhuma anistia seja cabível nesse momento histórico, sob pena de estarmos daqui a 4 anos discutindo a mesma coisa novamente. Porque essas pessoas nas ruas, elas não podem ser subestimadas. A gente pode até rir, eu também já ri, em determinados momentos, com a insanidade coletiva sobre abaixo de uma fake news, num grupo eles começam a comemorar, assim, coisas completamente insanas, mas essa insanidade, por trás dela existe um método para mantê-la. Então a gente não pode subestimar o que está acontecendo. Sem dúvida. Tânia, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço, Glauco, é sempre um prazer. Agradeço a todos que nos acompanham, nos acompanharam aqui. Obrigada, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Conversamos aqui com a advogada integrante da coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.